Olá, como estão vocês, meus queridos alunos do 7º ano? Voltamos, chegamos e vamos ter coragem para continuar. Temos que continuar para poder acabar. Temos aí um bimestre e meio pela frente e depois nós vamos ver quem aprendeu, quem não aprendeu, mas vou apresentar 2 aulas que foram apresentadas pelo Centro de Mídias antes de começar a pandemia, tá? Então, ó, eu vou ter que ler uns pedaços aqui, porque senão vai ficar muito longa e depois o vídeo não vai. Vamos lá, então. Uma aula, foi a aula do dia 20 do 8, chamada Globalização e Transformações Socioespaciais, parte 3. E na sexta-feira, no dia 21 do 8, foi os meios de transporte e as informações. Então, vamos lá para a globalização e transformações socioespaciais, a parte 3. O que nós vimos até agora, então? O que foi visto? Foi falado sobre, nas outras aulas, sobre mercantilismo, foi falado sobre globalização e foi falado sobre o mundo em redes, a interação dos fluxos materiais e imateriais. Então, ó, o que a gente começa? Começa lá atrás, na produtividade, na industrialização, no tipo de comercialização, no tipo de transporte, e chegamos até a era informacional, aonde nós vamos ter transporte material e imaterial. Material, lembra lá? O que é? Produtos, pessoas, coisas, imaterial, informações, certo? Então vamos lá. Ó, ele fala muito sobre espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? É onde a sociedade está presente. É o meio onde a sociedade está presente e as suas transformações. Então, imagina como era o espaço geográfico lá atrás, no tempo do mercantilismo, e como é o espaço geográfico hoje. O mundo encolheu? Não, ficou tudo muito mais rápido, não é? Aí ele mostra uma obra, para uma imagem, né, da globalização e a Revolução Industrial. E ele mostra uma obra, um quadro, uma pintura, chamado Ferro e Carvão, de 1855, que é para fazer análise daquele quadro. Eu vou pôr o quadro para vocês, aqui embaixo nas imagens, mas só para vocês observarem, porque se não falasse, a gente não vai saber enxergar o que tem que ser visto no quadro. Mas o que aparecia lá? Apareciam trabalhadores forjando o ferro. O ferro tem que tacar fogo nele para fazer o molde do que se quer dele, né? Então apareciam os trabalhadores todos sujos, com a marreta na mão para forjar o ferro. E aí, nesse ambiente tem um telégrafo, que era o meio de comunicação daquela época. Aparece ao fundo uma ferrovia, que era o meio de transporte. Aparece ao lado um pedaço de jornal, que já se iniciava o meio informacional impresso, tá? Um jornal escrito. Aparece de um outro lado também uma ponte para demonstrar que as construções civil já estavam se desenvolvendo, porque você só tem desenvolvimento onde você tem transporte. Para ter transporte você tem que ter estrada, as estradas têm que ter pontes, não é? Então precisa de muita obra de engenharia civil. Entenderam? Bom, depois ele vem para falar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, lá daquela Agenda 2030, sempre ele pega um objetivo. Dessa vez é indústria, inovação e infraestrutura. Então vamos lá. É necessário construir infraestrutura para você ter uma industrialização maior e melhor, não é? Bom, tem que haver promover uma industrialização inclusiva e sustentável e tem que ter a inovação, tá? Então você vai ter que ter infraestrutura, você vai ter que ter inovação e você vai ter que ter uma indústria sustentável. Foi isso que ele mostrou, que é pedido nessa ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, nesse caso número 9. Lembra? São 17. Para que uma sociedade consiga realizar suas atividades produtivas, é preciso que haja condições fundamentais. Esse conjunto de condições fundamentais chama-se
infraestrutura. Infraestrutura. Que tipo de infraestrutura você tem que ter para ter uma boa industrialização? Em primeiro lugar, você tem que ter energia, fonte de energia. A indústria vai transformar a matéria-prima em um produto acabado por meio de energia. Outra coisa, você vai ter que ter água e saneamento. E outra coisa, você vai ter que ter transporte, seja lá ele terrestre, marítimo ou aéreo. Vai ter que ter também as telecomunicações, tá? Porque se você produz, você tem que mandar embora. Para você mandar embora, você tem que vender. Para você vender, você não vai mandar uma pessoa lá para vender. Você vai por meio da internet e você vende. Então, tá vendo como uma infraestrutura está toda amarrada? Ó, ele fala de infraestrutura resiliente em um determinado espaço geográfico. Compreenderam? Então, ó, o que é isso? É aquela infraestrutura preparada para lidar com os efeitos de situações adversas e desastres. Então, por exemplo, numa cidade tem que ter infraestrutura resiliente caso haja uma enchente ou em áreas que tem terremoto. Nós não temos. Se tiver terremoto aqui, acaba com tudo. Nós não temos uma infraestrutura para isso. Mas em locais que tem terremoto, como por exemplo no Japão, eles têm infraestrutura para resolver rapidamente esse tipo de situação. Entenderam? Aqui não tem enchente lá embaixo? Também existe uma infraestrutura precária, mas existe. Senão estava tudo de perna para o alto, até lá, de perna para o alto até agora, desde janeiro, quando teve aquela tremenda enchente, tá? Então são coisas que os governos e as entidades particulares têm que oferecer para conseguir reverter os efeitos negativos dessas situações adversas, tá? Esses serviços de infraestrutura podem ser públicos ou privados. A maior parte das infraestruturas, na realidade, você vai ter serviço público, mas quem toma conta das estradas hoje? Não é serviço privado? O que é, na realidade, o pedágio? É uma empresa que vai lá, fica com a estrada para tomar conta, toma conta em todos os aspectos, recebe para a gente passar e presta serviço para não ter problema com os carros. Então, você anda aqui você andando aqui no estado de São Paulo, você tem tapetes de estrada. Por quê? Todas elas praticamente estão em mãos de particulares. Então, quer dizer, eles pegam uma estrada, a estrada fica perfeita em serviço de asfaltamento, pavimentação. Se seu carro quebrar, tem quem te acode na hora. Sai do estado de São Paulo. Só que tem um preço para isso. Então, o que eu falei? Do privado e do particular, tá? Como inovar? Que, aliás, nós estamos falando da indústria, infraestrutura e globalização, não? E inovação, não é? Como inovar? Tem que, em primeiro lugar, diminuir a poluição das indústrias. Por meio do quê? De eficiência energética. Então, tem indústria ainda que usa energia de caldeira. O que é caldeira? Taca fogo, essa caldeira fica pegando fogo, gerando energia, assim, ó, entre aspas, como uma máquina a vapor. Mas não é a máquina a vapor. A máquina a vapor era só água fervente, que nem sai da chaleira, tá? Mas só para vocês terem uma noção. E tem que usar combustíveis mais limpos, tá? Depois, ele mostra um gráfico de empregos na indústria. Em azul, ele passa um traço que representa os dados de 2010 e em verde os de 2017. Também vou pôr lá embaixo, junto com as imagens que eu publico, para você poder olhar que quanto maior a infraestrutura, maior vai ser... Quanto mais indústrias, maior infraestrutura tem que ter. E vai gerar maior produtividade, mas você vai ter, quanto mais indústrias, maior a infraestrutura, tá? Quer um exemplo? Uma fábrica de toalha, por exemplo, a Toalha São Carlos. Para ter toalha colorida, sabe como que funciona? Tem que tingir. Você já viu tingir numa roupa? Você tem que pôr a tinta num... Vou falar de uma roupa. Lá num balde de alumínio, põe no fogo, ferve, põe a tinta, joga a calça naquela coisa quente e tira e seca. Imagina para produzir milhões de toalhas, o tamanho desse tingimento. E depois essa água
suja de tinta, vai para onde? Vai para a rede para chegar lá na sua torneira tratada? Então, as indústrias têm que ter saneamento, tratamento de água. E tem, senão não pode funcionar, tá? Bom, depois ele fala da indústria no estado de São Paulo. Então, em primeiro lugar, tá da construção civil, depois vem alimentos, depois vem produtos químicos e assim vai. Também vou postar para vocês, tá bom? Depois ele fala da globalização e a industrialização. As indústrias geralmente se instalam onde tem o quê? Mão de obra qualificada, infraestrutura e aonde vai ter impostos e taxas menos pesados. E vai ter que também ter meios de transporte, tá? Então, a mão de obra qualificada vai estar principalmente perto das universidades. Por que será que São Carlos tem tanta universidade e tanta indústria? Nós temos uma classe de moradores operários e estudantes, não é? Porque a própria universidade fornece cursos profissionalizantes para que essa mão de obra seja cada vez mais qualificada. Se não oferece diretamente, oferece por outros meios. Olha quantos cursos que a gente tem espalhado pela cidade, tanto particular como estadual, federal, que oferecem cursos. Tudo isso por conta do quê? Da indústria que se encontra no nosso meio, tá bom? E depois ele vem falar da indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? É exatamente a indústria da quarta revolução industrial. Então, o que foi a primeira revolução industrial? Não foi quando houve uma linha de montagem, a primeira revolução industrial? Por conta do quê? Dos motores a vapor. O que foi a segunda revolução industrial? Nada mais foi que o surgimento da eletricidade. Então, você mudou a fonte energética, ficou cada vez mais rápido. A terceira revolução industrial foi a automação, aonde muita mão de obra é substituída por meio de técnicas de computadores, tá? E o que é a quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0? Um minuto, fica aí na curiosidade. Vou ler para vocês um pedaço aqui que eu achei muito interessante. A quarta revolução industrial se caracteriza por um conjunto de novas tecnologias com a utilização de robôs e a inteligência artificial que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico e, consequentemente, uma maior produtividade. Então, vai por o quê? Na industrialização vai por os robôs e a inteligência artificial. Olha onde nós chegamos. Se a minha avó visse o que está acontecendo agora, ela ia falar que é bruxaria, porque não é possível. Como que redes que se conectam de informação são tão perfeitas, aguçadas, e como funciona esses fluxos e essas conexões? É uma maravilha, é uma coisa de outro mundo. Eles visam uma maior produtividade, com maior eficiência, com barateamento do custo para o consumidor. Captaram? Isso é a quarta revolução industrial. Então, muda muito o mercado de trabalho também. A característica dos profissionais vão se alterando. A demanda de pessoas que vão desenvolver novas tecnologias, novas engenharias. Então, em vez de eu ter uma pessoa que trabalha apertando o parafuso, 30 anos de trabalho, 35 até se aposentar, eu vou ter que ter pessoas pensantes para desenvolver novas tecnologias e novas engenharias. Então, resumindo, primeira revolução industrial foi 1870, com a máquina a vapor. Primeira revolução industrial, 1780, a máquina a vapor. Aí a segunda foi 1870, quando se descobre a fonte energética mais fácil, que é a eletricidade. Depois da terceira revolução industrial, aparece a automação, que é em 1969, que foi quando os computadores chegaram nas indústrias, tá? E por fim,
a quarta revolução industrial com os robôs e a inteligência artificial. No Brasil, somente 2% das indústrias estão, que são indústrias 4.0. Ele deu um comparativo que na Alemanha, 8% é indústria 4.0. Só tenho esses dois dados comparativos, tá? Então, esta foi a aula. É isso? É. Esta foi a aula do dia 20. Agora, vem a aula do dia 21, que é aquele professor muito engraçado, pequenos gafanhotos, grandes metas, pequenas sereias. Aqui estou eu, o professor Rodrigo Baglini. O que ele falou, então, sobre os meios de transporte e as informações? E aí, o que ele quis dizer? Que não existe somente transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre. Nós vamos ter o transporte das informações. Como? Como grandes mestres, pequenos gafanhotos, por meio de TV, por meio de livro, de jornais, de revista. Olha, como as informações chegam até você? Como? Ou você fica sabendo as coisas pela internet, ou por uma revista, ou 90% pelo celular e pela televisão, por jornais, por revistas e por pessoas. Não é? Como você recebe informação hoje? Desse jeito. Alguém te traz uma carta? Alguém te traz chega um pombo correio? Não. Olha as inovações. A que ponto chegaram? Então, os fluxos de transporte e informação vão aglomerar os meios de transporte mesmo e as redes informacionais, que dentro delas está a internet. Então, você vai precisar, quando fala de transporte, você vai ter que ter o transporte tradicional, aquele que leva a gente, pessoas, mercadorias. Mas você também tem o transporte das informações. Hoje, um está atrelado ao outro, não é? Bom, a interdependência entre os meios de transporte e as redes informacionais é algo comum no mundo globalizado. Como que eu vou mandar mercadoria? Como que eu sei que quer comprar mercadoria? Eu vou usar uma rede de transporte, mas eu sei por meio de uma rede informacional. Já falei, falo de novo. Acho tão lindo que tem um voo noturno entre a África e a Inglaterra que leva verduras fresquinhas para os mercados da Inglaterra. Todos os dias tem verduras frescas, porque é um voo todos os dias. Então, essas verduras ficam em containers, que são carregados à noite, descarregados lá na Inglaterra, de manhã distribuídos para os supermercados, e todo mundo tem verduras fresquinhas. O que usou aí? O meio de transporte tradicional e o meio informacional, porque sem uma internet jamais poderia se fazer esse tipo de negociação, tá? A interdependência entre os meios de transporte e as redes informacionais é algo comum no mundo globalizado. Tudo mudou. Mudou os meios de transporte e mudou a percepção. Houve uma evolução técnica. O que demorava muito agora é extremamente rápido. É ou não é? O mundo vem passando por um processo de encurtamento. O mundo encolheu? O mundo encolheu? O mundo encolheu? Claro que não. O que aconteceu foi que tudo ficou mais rápido. Houve uma quebra do tempo, tá? Então, ele mostra um gráfico lá que eu vou postar para vocês. As caravelas, depois as locomotivas, depois os carros, depois os aviões e agora a internet. Legal, né? Se eu for mandar uma notícia por caravela, vai demorar daqui em Portugal 30 dias. Se eu mandar pela internet, é instantâneo. E por fim, ele fala uma coisa que eu achei super legal. A internet roubou o passo das pessoas. Em vez de você ir lá, você fala cá. Olha nós aqui. Tem que terminar esse vídeo porque já vai dar quase que 20 minutos, depois não vai nem a pau juvenal. Tudo de bom para vocês, muito obrigado. Vou por atividade 3, usem máscara porque o vírus está no ar agora. E a próxima aula a gente vai mais light, porque essa tinha muita coisa para falar, porque eram 2. Tchau.